o tema que eu fui convidado seria muito melhor abordado, muito mais profundamente abordado, pelo Dudu, que tem uma belíssima tese de doutorado, que eu tive a honra de orientar, que é um trabalho, não se pode dizer mais definitivo, mas absolutamente profundo sobre o tema arte, cultura, loucura, território e reforma psiquiátrica, né? Se vocês não conhecem, estranhei até ele não ter um artigo aqui. Fiquei olhando. Então, em outro lugar, assim, como eu falei, depois de certa idade, depois de certo tempo, voltando nesse local, eu vou falar algumas coisas, muitas das coisas que me foram estimuladas aqui pela fala, mas também pela minha emoção de voltar aqui, né? Eu entrei nessa casa aqui pela primeira vez há 46 anos. Só uma ou duas pessoas que eu estou vendo aqui têm essa idade. O restante não era nascido quando nós entramos aqui. E aqui eu trabalhava no período da ditadura e do AI-5, período de extrema perseguição, de violência, de desrespeito aos direitos humanos. Portanto, se alguém de vocês ouvir falar em ditadura e AI-5, não aceitem essa ideia. Resistam duramente a essa ideia de violência, de desrespeito, de extermínio da sociedade brasileira. É importante a gente não se esquecer disso. A gente não se esquecer o que foi o período da ditadura. Eu muitas vezes vinha eu, Pedro Gabriel, Benilton Bezerra, acompanhados por uma viatura da polícia que nos perseguia ameaçando, vários telefonemas. Aqui nós ouvimos várias ameaças de funcionários, de diretores, que eram todos eles ligados ao governo da ditadura. Sofremos muito para vir trabalhar aqui. E aqui criamos o Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental do Brasil. Primeiro movimento, a partir da minha demissão, que eu tinha o cabelo ruivo, e o diretor falou, até no cabelo ele é comunista. Igual o seu, assim. Eu nunca fui comunista, nem no cabelo. Eu era um cara, continuo sendo crítico, independente, autônomo. Eu digo de esquerda, porque, para mim, quem é de esquerda é quem defende os direitos das pessoas como um todo. Pensa no outro, tem a capacidade de outrar-se, de ser solidário, de entender o sofrimento, de construir cuidado e acolhimento. Isso, para mim, é ser de esquerda o que defende. O de direita que defende os seus interesses, a sua família, os seus filhos apenas, não vê o direito do filho dos outros. Não vê a Ágata, não vê as outras pessoas. As pessoas ficaram horas vendo o enterro do Gugu e não sabem quem é a Ágata, que morreu com um tiro na cabeça violentamente aqui. Então, eu queria começar isso porque foi há 46 anos que nós aqui nessa sala começamos esse processo. Depois, eu fui proibido de entrar aqui durante muito tempo, nós éramos proibidos, o Benilton foi embora, Pedro Gabriel foi embora, eu fui embora, e eu vinha para fazer militância, distribuir panfletos, ficava na porta, porque não era possível entrar no hospital público, um médico, funcionário público, porque era proibido pela ditadura. Então, anos depois, devido a mudanças de governo, de situação, eu fui convidado pelo ministro da Saúde para vir trabalhar aqui. Em várias ocasiões me ofereceram ser diretor, ser disso, daquilo, daqui, de outros locais. Eu falei, eu não quero ser diretor de nada. Eu quero continuar um processo de construção política que eu criei junto com Lula Vanderlei, que acabou de entrar agora também aqui. Grande Lula. Ainda ontem, com uma reunião com a King's Mary University of London, nós fazendo uma reunião, o cara me perguntou, o senhor conhece Lula Vanderlei? Eu falei, conheço, ó. Entendeu? Quer dizer, o Lula Vanderlei é conhecido na Universidade King's Mary de Londres e outros cantos do mundo. Então, um grande personagem dessa história aqui. Então, eu falei, não, eu quero construir um processo político. Aí começamos a ideia de construir reuniões, e aqui nessa sala começamos o curso integrado de saúde mental revolucionário. Pela primeira vez na história desse país, tivemos um curso de formação, de construção de pensamento crítico
não de educação no sentido tradicional bancária, como diz o Paulo Freire, mas de construção política, de visão, de reflexão crítica, com médicos, dirigentes, porteiros, enfermeiros, auxiliares, trabalhadores de cozinha nessa sala. Discutíamos junto, então eu consegui o convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde e consegui trazer para cá um professor conhecido, na época chamado Jurandir Freire Costa, o Benildo Bezerra, que eu recuperei para cá, e outros tantos que encontramos aqui, que estavam trabalhando por vários motivos, Beth Adler, Neuza Santos Souza, Roberto Machado, Vera Paulo. Construímos um processo lindo aqui. Vimos para cá e aqui refletíamos sobre o nosso trabalho. As pessoas do hospital queriam conhecer o que era a loucura, o que era a reforma psiquiátrica, e se existia outra forma de lidar com essas pessoas de uma maneira diferente, uma outra experiência. Inclusive, nesse livro, eu achei curioso notar a presença do curso integrado de saúde mental, porque esse curso, num dos capítulos que eu vi aqui, ele foi pioneiro desse curso que ainda hoje existe na Fiocruz e que ele está há 37 anos pelo Brasil afora, formando quadros. Olhando assim, eu vejo 30 ex-alunos aqui dentro, né? E é um curso que não trabalhou para o governo X ou Y. Pelo contrário, tivemos muitas dificuldades, mesmo com governos democráticos populares, porque nós não queríamos formar para o governo, nós não queríamos formar para aquele, nós queríamos formar pensamento crítico, né? E esse continua sendo o nosso projeto até hoje. Dentro dessas ideias, né, a questão, como a Drica estava falando, de pensar esse processo que nós estamos vivendo não como uma modernização da psiquiatria, uma transformação de serviço, mas como uma reflexão e transformação da forma como a sociedade trata com isso que nós chamamos loucura, que a psiquiatria denomina, sem saber o que é, transtorno mental ou desordem mental, já foi chamado de doença mental. E se você procurar nos compêndios, nos livros, você vai ver que não há nenhuma forma de descrição razoável epistemologicamente sobre essa experiência. Então, começamos a repensar essa relação, que não passa só por serviço, não passa por um hospital mais humanizado ou modernizado. Pelo contrário, no nosso entendimento, construído a partir da nossa prática, não há possibilidade de reformar um manicômio em um local de tratamento e de cuidado. Da mesma forma que não há possibilidade de reformar um campo de concentração em um lugar de cuidado. E sem instituições que são feitas para matar. São instituições que são feitas para o extermínio, não para reabilitação, recuperação, recovery. São palavras para boi dormir, né? Ou para inglês ver como se usa na expressão. O importante é transformar essa relação antes de que se construa esses conceitos, esse estigma, esse preconceito de que são pessoas incapazes, despossuídas de razão, sem direito, sem juízo, sem capacidade de entendimento, de contratualidade, de criar relações humanas, de transferência, etc., etc. Então, para mim, e continua, é claro que não é no mesmo sentido que a Marta falou, mas para mim a psiquiatria é objeto, sim, de profunda crítica. Não consigo ver um pingo de positividade no saber psiquiátrico sobre a experiência da loucura. A ideia de redução à doença ou transtorno é uma ideia que retira o potencial de vida do sujeito. Então, por isso, o caminho não seria só mexer na psiquiatria, ou na psicanálise, ou na psicologia. Então, hoje, mais do que desmedicalização, eu tenho falado em despatologização, na possibilidade de construir outras relações, outros olhares, outras formas de lidar com a experiência humana, que não seja pela experiência da patologia. Ora, sofrer é patológico, né? A depressão é necessariamente patológica, é uma questão de grau. Então, esse é um discurso que patologiza a experiência.
tem falado, além de despatologização, de despecialização. Porque a gente fala só, quando fala da desmedicalização, medicalização, parece que é só com medicina e com médico. Mas não é não. É todo o saber científico. Aí hoje, talvez, o caminho seja a decolonização do saber sobre a vida. De um saber científico europeu, construído por europeus, para falar dos outros, fundamentalmente. O livro de Morel, Degeneração Mental, é claramente um livro racista, que fala de que doença mental é coisa de pobre, de negro, de africano, de latino, que iam parar nos hospitais aonde ele estudou. E grande parte do comportamento que o Morel descreve é o comportamento produzido pela psiquiatria. Você falou, infelizmente, né, a gente fala no coisa. Cheguei 20 anos aqui, eu fui nos 30 anos do CAPS, lá em São Paulo, o primeiro CAPS brasileiro. Quer que eu repita? Não, não está dando para ver. Não é que eu estou gravando. Eu fui na inauguração do primeiro CAPS brasileiro, CAPS na rua Itapeva, CAPS Luiz Cerqueira, convidado pela Ana Pita, no dia 13 de março de 1987. E fui agora, em 2017, nos 30 anos. Encontrei com um monte de usuário que é da mesma época que eu fui da abertura. Né? Então, a gente tem problemas aí na desinstitucionalização, na transformação, que acaba sendo usuários para sempre. O usuário vira uma categoria humana. Eu tenho um artigo com o Dudu, né, que o cara se apresentou a mim, eu sou Paulo Amarante, muito prazer, eu sou fulano bipolar. Então, ele se identifica a partir da sua condição de doença, de diagnóstico, etc. E nós temos várias identidades. Né? E numa semana atrás, a gente viu o quanto que a identidade de ser flamenguista subiu em várias pessoas. Verdade, no ônibus, no avião, todo mundo com Flamengo. Você é o quê? Eu sou flamenguista. Não, eu perguntei, você é médico? Né? Você é psicólogo? Você é homem, mulher ou trans, qualquer coisa assim? Né? Você é... Não, eu sou flamenguista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é interessante, a pessoa vira usuário, e vira usuário o resto da vida. Então, a gente tinha lá as mesas, tinha que ter um representante familiar, um de usuário e um de técnico. Né? E as pessoas podem falar de lugares diferentes. Então, essa foi a questão. E começamos a pensar numa ideia de que as iniciativas com arte e cultura, elas fossem iniciativas que superassem alguns princípios utilizados e aceitos mesmo no campo, digamos, progressista. De que a arte é terapia. Nós queríamos superar essa ideia de que a arte ela pode ser terapêutica, como é terapêutico comer. Né? A gente, se não comer, morre. É terapêutico respirar. A arte também, como instrumento, é necessário dialogar, conversar, contactar com as pessoas, mas a arte é fundamentalmente alimento da alma. A arte é fundamentalmente instrumento de construção crítica das pessoas, da visão da relação com o mundo. Antes de ontem, eu fui numa pré-estreia de um filme que eu vou aconselhar, da Paula Levina, chamado Fernando. A história de um professor de teatro real, né? Estava lá o Fernando assistindo a pré-estreia, que ele foi expulso de uma cidadezinha, mandado embora, e ele fazia teatro com adolescentes, com crianças e adolescentes. Então, duas coisas. Uma pessoa pergunta a ele, mas esses meninos viraram atores depois? Ele falou, não, mas mudaram sua relação com a vida. O teatro, a arte, a música, a experiência no coletivo, a experiência em ver outros significados na experiência humana, mudou a possibilidade deles olharem o mundo. Por esse motivo, ele foi mandado embora da cidade. Ele mexia com a relação dos filhos, com os pais, com a professora, com a escola, com o padre, com a rua, com o dia a dia. Se tornaram meninos problemas. E talvez a psiquiatria transformasse hoje em transtorno opositor desafiador, que é um conceito TOD. Né? Já falei com vocês que eu construí um conceito chamado Nescau, que é aqui é normalidade, tá entendendo? Porque você não tem mais o Rossano Cabral Lima fala, será que existem crianças normais? Aí fiz uma síndrome do transtorno normal. A criança que é tão rara, que hoje todas as crianças têm TDAH, têm TOD, não sei o quê, que ela é uma criança normal, isso é um transtorno. Então, de perto, todo mundo é anormal, né, para a psiquiatria no momento.
Bem, então, eu estou desviando um pouco, na hora qualquer coisa você me avisa. Eu queria falar dessa dimensão. A ideia, então, primeiro, que arte é fundamental. Quando a gente fala que não é terapia, arte terapêutica, musicoterapia, eu fiz musicoterapia. Fui da primeira turma de musicoterapia com Rolando Benenson, na Escola de Musicoterapia do Rio de Janeiro. Você já conta, como eu sou psiquiatra, tem uma crítica à psiquiatria. Quando meus colegas psiquiatras falam, mas você critica a psiquiatria, a nossa profissão, eu falo, critico porque Einstein criticou a ciência física, e Newton criticou a física. A ciência só evolui se você conseguir criticar e superar paradigmas, modelos. E, fundamentalmente, quem pode contribuir especificamente sobre isso é a pessoa que conhece o campo, né? Que conhece de dentro, sabe os instrumentos, os elementos, as regras, os princípios. Então, a ideia de fazer a crítica à arte como terapia não é contrário à arte nem à terapia. É que a música, a arte, a literatura, a poesia, elas transcendem o objetivo terapêutico, né? E o que pode ser, então, terapêutico por consequência, como um dos desdobramentos, mas é fundamentalmente a produção de vida, a produção de subjetividade, a produção de outras formas de estar no mundo, tanto em relação a si próprio quanto com o coletivo. A outra questão é que a terapia, a arte, também não é necessariamente um instrumento de mercado. Não é que muitas pessoas, quando a entrevistadora desse filme pergunta ao Fernando, eles viraram atores? Não. Então, eu faço arte, eu produzo arte, eu vivo arte como forma de alimento espiritual, como forma de alimento das minhas relações, da minha forma de olhar o mundo, de estar no mundo. Não necessariamente, então, uma pessoa que faz arte numa oficina, num trabalho aqui, ela tem que se transformar num profissional. Isso muitas das vezes reduz a amplitude do que nós fazemos, porque ficamos, não, ele não virou um artista, ele não é. Não, artistas são quando produzimos, como relacionamos, como olhamos as coisas e as pessoas. Nesse sentido, eu lembrei do Abel, quando falou dos pontos de cultura, né? Quando nós tivemos a oportunidade de fazer... Primeiro, assim, essa ideia do ponto de cultura, eu vou retomar pelo ponto de cultura para chegar no ponto. Quando Gilberto Gil decidiu criar os pontos de cultura, né, foi na gestão do Gilberto Gil quanto ministro da Cultura. Muitos jovens já não sabem que o Gilberto Gil, aquele do Trem 22, Expresso 222, Domingo no Parque, Eu Quero Falar com Deus, né, Super-Homem e tudo mais, foi ministro da Cultura desse país. Um período raro de uma produtividade fundamental de cidadania, construiu a Secretaria de Cidadania Política, de diversidade cultural, construindo políticas para populações afrodescendentes, para populações originárias, índios, etc., para LGBT, para loucos, para ciganos, para surdos, uma série de segmentos que não eram possibilitados seus espaços na política cultural, que ele começou a pensar. Uma das estratégias fundamentais foi o ponto de cultura, que ele retirou da acupuntura. Porque quando o ministro da Saúde assume, as primeiras coisas que as pessoas vão pedir para o ministro da Saúde é o hospital. Né? Os políticos que fazem campanha, ele produz, ele promete hospital, médico, centro de saúde, etc. Aí, o Gilberto Gil, em consequência, diz: isso não é política de saúde, é política de doença. Quando eu construo a minha estrutura a partir da ideia da doença, para atender a doença, eu não estou fazendo política de saúde, mas política de doença. Então, o Ministério da Saúde, ainda mais hoje, com esse ministro que está, poderia ser chamado Ministério da Doença. Porque só pensa em doença, né? E não pensa em saúde. Então, a outra ideia da arte, da cultura, é a ideia seguinte: nós não queremos a arte nem como promoção da saúde, nem como prevenção da saúde. Nesse conceito clássico da saúde coletiva, que fala de prevenção, promoção, nós queremos a arte como produção de vida. É uma coisa muito diferente, como produção de subjetividade, produção, transformação da experiência humana. Da onde o Gil, então, tirou a ideia dos pontos de cultura? Da acupuntura.
falou que logo que ele virou ministro, aí alguém pediu, ô ministro, eu quero um teatro lá da minha cidade, lá em Volta Redonda, não tem teatro. O outro, lá falta um espaço para fazer um coral, uma coisa assim. Ele falou, olha, veja só, nosso país, todos os países do mundo, mas o nosso, pela sua heterogeneidade, a sua polissemia, a sua pluralidade, ele é cheio de cultura. Um ponto de umbanda é um ponto de cultura. Uma escola de samba é um ponto de cultura. Um ponto de benzedeiras, de bordadeiras, um ponto disso, tudo é ponto de cultura. Porque cultura não é a cultura europeia do teatro, do cinema norte-americano. A Condoleezza Rice, vocês lembram dela? Era uma mulher que foi secretária de governo do George W. Bush. Ela falou com o Gilberto Gil e com o Sérgio Manberti assim, ó, vocês não precisam fazer cultura, porque os Estados Unidos já faz. Vocês comprem da gente. Falou isso claramente para o Sérgio Manberti, ator da TV Globo, Gilberto Gil. Olha, a cultura de vocês é outra. Né? Então, a cultura não é aquela que está aquele teatro, tal, é europeu. É um modelo de teatro. Como o Ariano Suassuna, ele dizia, o cara falou com ele, olha, o teatro nasceu na Grécia. Ele falou, o teatro que nasceu na Grécia foi o teatro grego. No Brasil tem teatro indígena, tem o teatro dos afrodescendentes, tem o teatro de qualquer lugar. O que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Então, o Gil falou, nós precisamos identificar, assim como os pontos de energia da acupuntura, da medicina chinesa, aonde estão os pontos de cultura que fazem a sociedade viver, que fazem o organismo viver e se reproduzir. Esses pontos que nós vamos estimular, assim como na acupuntura, nós vamos apertar eles, incentivando que eles cresçam, tenham visibilidade, produzam forças, diálogo com o restante do corpo social. Essa ideia é fantástica. É o único país do mundo que criou uma ideia dessa de ponto de cultura. Aí começou a localizar. O Loucura Suburbana é um ponto de cultura, o Tapirando, Pirapiru é outro ponto de cultura, lá no Recife tem tantos, o Doido é Tu, né, no Ceará, etc. Por aí, o Brasil inteiro. A Harmonia enlouquece, pontos de cultura em todas as áreas que ainda hoje são um espaço fundamental de resistência da vida. Nesse momento, né, em que nós estamos vivendo ataques profundos à vida. Nesse sentido, assim, eu vou tentar mais ou menos dar uma fechada. A questão dos pontos de cultura mudou a política de cultura, mudou a política cultural. Nós começamos a pensar em cultura de maneira diferente. Então, quando fizemos o Loucos pela Diversidade, né, é a ideia duramente combatida pelo Ministério da Saúde. Quero registrar isso. Quando nós fizemos no governo democrático popular a proposta do Loucos pela Diversidade, de construir política cultural com loucos, o Ministério da Saúde foi contrário e achava que nós tínhamos que fazer isso com os serviços, com os CAPs, que, contraditoriamente, existem. Lembrar aqui, Ariadne, o primeiro carnaval que nós fizemos nesse movimento da reforma foi em 1991, numa ala que nós organizamos, chamada Ala Maluco Beleza, no bloco Simpatia Quase Amor, saía Ipanema. Nós tivemos a incumbência de organizar um bloco, uma ala, que, aliás, assumiu, na época, o Jornal do Brasil, o Globo, todo mundo, televisão, deram muita ênfase à nossa ala. A Ariadne ficou aqui com o grupo organizando aqui a participação. Foi muito difícil, né, na época, a gente chamar os usuários, sair da gente dentro da colônia. Márcia Schmidt, Sandra Pacheco, lá no Pinel, a Denise, né? Aí fizemos essa aula. Até hoje eu tenho a camiseta feita, ficou muito bonito. Então, são coisas dessa lembrança. A ideia é da gente sair do espaço exclusivamente como terapêutico, da oficina, ir para a cidade. A ideia de criar blocos na rua, de fazer grupos, bandas, etc.
Esse foi um impasse um pouco com a ideia do Ministério da Saúde, quando propusemos o Loucos pela Diversidade, que seria uma política construída pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo, de usuários, loucos, artistas que estão aí, aos técnicos profissionais que estão trabalhando, né, que trabalham com as pessoas, que conhecem as experiências. E que foi uma política muito importante, infelizmente não teve continuidade, embora tenha se desdobrado depois no Nada Sobre Nós Sem Nós, e alguns outros projetos, como Loucos por Música, que foi um projeto privado, né, mas que nós conseguimos colocar o Sistema Nervoso Alterado no Teatro Canecão. Com quem, Lula, que o Sistema Nervoso Alterado tocou? Paralamas, e Alceu Valença, o Harmonia com o próprio Gilberto Gil, com a Nana Caymmi, Erasmo Carlos, Skank, né, Barão Vermelho. Então, os grupos da nossa área tocavam no mesmo espaço, e que acabou tendo recurso para a gente criasse também lá na Fiocruz o Todos os Tons, que é um projeto de edição, né, que publicou o livro do Paulão, Paulo Sérgio, Felicidade, o Bauri, Marco Bauri, e o livro do Nilo Sérgio. Paulo Sérgio, Nilo Sérgio e o Marco Bauri. Bem, eu vou tentar acabar com a... Eu falei, né, fiz um giro, mas eu ganhei 2 minutos aqui por causa de prorrogação, entendendo? Aqui com o tempo do microfone, né? Mas, assim, eu comecei falando dos anos de 76, em que eu vim para cá, nós lutávamos contra a ditadura, contra a violência, contra a exclusão. Nossas palavras de ordem eram psiquiatria democrática, saúde e democracia, que é o nome do documento que deu origem ao SUS. Eram direitos humanos, era igualdade, era diversidade. Hoje, o cenário político é dominado por outros termos: extermínio, ódio, intolerância, exclusão, internação compulsória. Nós estamos vivendo uma virada importante nesse processo, né, do nosso momento. A comunidade terapêutica que nós fazíamos aqui nos anos 60 e 70, com Oswaldo Santos, com outros tantos, Washington Loyola, espaços de inclusão, de construção de princípios coletivos, hoje é um espaço de violência e de exclusão, né, de intolerância religiosa, intolerância social. Hoje, a dona de casa, mãe de filhos, religiosa, evangélica ou católica, luta contra o aborto, defende o extermínio propalado pelo Estado brasileiro. Defende a exclusão, defende a intolerância. Ela defende o aborto de manhã e de noite, ela defende que o cara da ponte tinha que ser mesmo executado como se fosse um gol do Gabigol na decisão do Flamengo, como o governador desce da ponte comemorando. Estão vivendo um momento de uma contradição muito forte, que uns falam também, ao mesmo tempo, das consequências da colonização, do neoliberalismo, do hiperliberalismo e do neuroliberalismo, né? Do neuroliberalismo, em que a psiquiatria, como está, não é, Marta? Como está, a psiquiatria é instrumento de violação e de violência dos direitos, patologizando toda a experiência humana, diagnosticando todos e retirando o potencial de vida que tem na experiência humana. Então, Evaristo Conceição está falando lá de pessoas que resistiram. Não resistiram, alguns, na visão da psiquiatria, porque não estão conseguindo recaptar a serotonina no nível da sinapse, e ponto. Então, a psiquiatria está construindo uma teoria em que ela despolitiza a experiência do sofrimento, despolitiza a experiência da vida, coloca exclusivamente no indivíduo, retira todo o fator que está ocorrendo de desamparo no estado que cada vez mais se reduz. Retira nosso direito como educação, como saúde, como aposentadoria, como previdência.
As pessoas estão cada vez mais se sentindo sozinhas, abandonadas. Elas têm medo do vizinho. O vizinho, que antes era o par, era o companheiro, que você ia lá pedir açúcar na casa e trocava favores, hoje é um inimigo. É o inimigo que disputa a vaga no estacionamento, é o inimigo que disputa o posto de trabalho, o negro, a mulher, o índio, etc. Populações que antes eram vistas como solidárias, como pessoas a serem aproximadas, estão sendo cada vez mais ameaçadas no modelo que está cada vez mais centrado na ideia da produtividade, de uma produtividade que nós nos tornamos incapazes de cumprir no mundo com uma velocidade, a falta de tempo, a falta de... Então, o médico tem que ser produtivo, o outro tem que ser produtivo, nós temos que lidar produtivamente, né, trabalhando nessas... Manuel Castells fala dessas redes sociais como solidões conectadas, pessoas solitárias, né? Agora, a economia solidária ou relações solidárias passou para a economia solitária. As pessoas estão sozinhas, atuando, atacando, né? Fazendo relações que são absolutamente de sofrimento, de isolamento, né? Então, nesse sentido, nós temos, enquanto profissionais de saúde, uma tarefa, assim, ou um compromisso, um papel social muito importante. De reconhecer a existência de uma política de ódio, de intolerância ao outro, contrário a tudo aquilo que nós construímos de direitos humanos, de igualdade, de inclusão. Hoje, a política dominante na mídia, nas políticas de governo, é uma política de intolerância, de exclusão, uma política que não permite a ideia da diversidade sexual, religiosa, de gênero, racial, étnica, etc. Outro, além de identificar, denunciar, é recusar-nos a fazer esta mesma política. É recusar-nos a cair no jogo da contra-acusação. Você que é fascista, você que é coisa, você isso, etc. Senão a gente está alimentando essa política. Então, o nosso trabalho, eu acho hoje, de resistência, ele é fundamental na manutenção de, por exemplo, a cabeça fria. A cabeça fria de que o que nós temos em mente não é encontrar inimigos acidentalmente, inimigos imediatos que nós vamos combater, mas a gente ver longe, mirar longe a ideia da construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade de direitos. Nesse momento, nesse contexto, esse trabalho com arte e cultura é fundamental. Então, vocês forem ver coisas de 20 anos minhas atrás escrito, né? Eu estava falando lá que é muito mais importante, realmente, a gente investir na arte. Quando a RAP saiu, a Rede de Atenção Psicossocial, que colocou lá no finalzinho Arte, Cultura e Economia Solidária, sem financiamento previsto, eu esperneei em relação a isso. Né? As pessoas acham que reforma psiquiátrica é mudar serviço, é fechar o hospital e abrir CAPS, e não pensar nas outras estratégias sociais, de produção de espaços de participação, de troca, de construção social. Esse, para mim, é o papel fundamental desse conceito que nós trabalhamos de arte e cultura, como, não só apenas como entretenimento, não só apenas como terapia, mas como construção de vínculo, construção de acolhimento, construção de solidariedade, construção e produção de vida e de subjetividade. Muito obrigado, desculpa, Dudu, aí o tempo do seu parceiro.